Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Aos nossos queridos telespectadores, aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui através da TVI, TV Imprensa, no comando do nosso querido diretor Ferreira Leite, que está sempre acompanhando, sempre nos orientando aqui no programa para ter um trabalho de qualidade, assim como todos os programas que tem aqui na TVI, que todos podem acompanhar. Nós temos aqui de manhã o jornal, nós temos programas sertanejos, nós temos programas de divertimentos, de atualização, político, discussões, uma série de programas maravilhosos. E foi incluído o TI Gestão Empresarial para orientação dos gestores, não apenas de São José dos Campos, como do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil e todos. E como nós combinamos no começo, né, porque tudo que é combinado não é caro, nós temos aquele nosso desenho geral que nós apresentamos e que eu disse, aquilo é um conceito como a roda. Sempre vai estar nas nossas empresas, na nossa mente, para não perder o controle, para ter uma gestão saudável, sem estresse e muito bem acompanhado pelo dono da empresa. E como nós dissemos, a empresa ela está presente na vida de todos nós, né? Porque todos nós comercializamos produtos, temos as nossas necessidades e participamos de uma empresa, participamos de uma organização desde que nascemos. Então nós vamos começar hoje apresentando o desenho e descendo mais um nível. E depois, no final, como nós temos os nossos blocos aqui, né, são 4 blocos. O primeiro bloco nós falamos sobre a gestão. Aí, no segundo e terceiro bloco, nós temos os nossos entrevistados. E no último bloco, a área de TI. A importância que tem a tecnologia de informação nas empresas de hoje. E que todos os gestores precisam estar atentos a isso. Tudo hoje não tem mais o dia de amanhã. Nos negócios é tudo online, real time, rápido e na hora. Então é para isso que nós temos que atentar. E nós temos hoje aqui um convidado que vai trazer o seu conhecimento, que é muito amplo nessa área. Na área de gestão, na área de Master Coaching, na área de palestras, implementação de sistemas e organização das empresas para que os empresários tragam os seus negócios de forma bem organizada, como nós sempre temos falado. Então agora vamos mandar o abraço para toda essa gente de norte a sul do Brasil. E um detalhe importante. Quem não assistiu os primeiros capítulos são as primeiras aulas. Então, está disponível o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo. Hoje nós estamos no 4º capítulo e vamos apresentar para vocês, como eu disse, mais um passo na gestão empresarial e na organização. E hoje tem uma novidade, é o encontro dos dois, é o casamento da gestão empresarial com a área de TI. Desejo para vocês um bom programa, bom aproveitamento e passem para as pessoas que vocês conhecem, para que eles tenham sucesso nos seus negócios, seja o tamanho que for. Sejam eles CLT, sejam eles uma empresa MEI, uma empresa grande, autônomo, não importa. Todas as empresas elas vão pelo mesmo conceito. Então, nós vamos pedir agora ao Cauã, o nosso da técnica aqui. O Cauã é que nos auxilia aqui na área técnica com muita competência. Obrigado, Cauã, pelo seu trabalho. Aí, parabenizamos você aí. Pode mostrar, por favor, o primeiro frame. Muito bem, então isso aí é a nossa roda dos negócios. Nunca muda, é sempre assim.
Nós temos na empresa, como nós dissemos no primeiro capítulo, 3 áreas, 9 departamentos. Cada departamento tem os seus setores, cada setor as suas seções, que são as tarefas a serem executadas. Quando nós falamos áreas, departamentos, setores e seção, isto é uma convenção, é uma definição. Pode-se colocar outro nome? Pode. Mas se já está aí, né? Por que reinventar a roda? Vamos deixar ela redondinha, assim como está aí a nossa roda de negócios, que sempre é assim. O próximo, por favor, Cauã. Muito bem. Então aqui nós temos o quê? O sistema de gestão de negócios, uma empresa modelo. E tudo numa empresa, ele começa e existe isso e nunca vai ser diferente. Produtos e colaboradores. São as trocas, a comercialização, como nós dissemos em capítulos anteriores. Muito bem. Então nós começamos com algo muito importante numa empresa que nós chamamos de fundamento de negócios. Os nossos colaboradores e os nossos produtos. Como que nós vamos vender, as condições de pagamento quais são? E quais são as formas, se é cartão de crédito, se é dinheiro, se é o cheque, que pouca gente conhece hoje em dia, né? Então não existe mais. Hoje é cartão de crédito, a moeda praticamente desapareceu. Tá? Muito bem. Então nós temos a empresa pessoa física e a pessoa jurídica. Aí alguém diz assim, pessoa física? Sim. E nós vamos saber por quê lá na frente. O próximo, por favor, Cauã. Muito bem. Aqui, Cido Claro, apresentador, que está aqui junto com vocês já nesse 4º capítulo. Nós temos aqui, e vocês podem acessar esse QR Code, e vocês podem assistir todos os capítulos anteriores. Aí tem as redes sociais, tem o telefone para contato, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato através do WhatsApp, pode entrar em contato através de telefone. Se eu não posso atender na hora, logo em seguida eu entro em contato. O próximo, por favor, Cauã. Acabou? Beleza. Ó, Cauã, parabéns. Eu não falei? A competência mora aqui, viu? Então, tudo bem. Muito bem, então nós falando da gestão, vocês viram aí que nós temos a gestão de negócios, que é fundamentos. Isso é base. E como nós já dissemos, e eu vou reforçar, em qualquer parte do mundo que nós comprarmos um produto, ele vai ser igual. Eu peço o produto, a quantidade que eu quero, ele tem um preço unitário, e eu vou multiplicar pela quantidade que eu comprei, e pronto, tem meu produto na mão. E o segundo passo que nós dissemos foi o quê? Como eu vou pagar? À vista, 1, 2, 3 vezes? Né? E a forma, como eu disse, cartão de crédito e assim por diante. E, como eu disse para vocês, nós trouxemos hoje aqui um entrevistado, por quê? O assunto que nós vamos discutir com ele é bastante amplo, mas muito produtivo. E no final, no último bloco, nós vamos falar sobre TI e nós vamos ver a junção da gestão com TI. E daí vocês já vão começar a enxergar a empresa de vocês. Até o 10º capítulo, vocês vão conseguir organizar a empresa de vocês de forma tão simples e fácil que vocês vão falar, puxa vida, que beleza que é isso. Não é uma promessa, isso é um compromisso com vocês desse programa de TI Gestão Empresarial do Cido Claro, que está aqui com vocês já, né? 4 capítulos. Então agora eu vou apresentar para vocês aqui o nosso querido Vitor Andrade. O Vitor Andrade, ele é de uma empresa chamada Overflow, e ele tem um amplo conhecimento em implementação de projetos, no contato com os gestores de pequena, média, grande empresas, e de gestores nacionais e internacionais, e tem um amplo conhecimento. E nós vamos começar falando dos pequenos empresários brasileiros. Esses pequenos empresários que hoje estão ainda com a falta da informação de como o mundo mudou, como os negócios mudaram. Tudo ficou mais administrado, principalmente pelos órgãos públicos, e muito mais refinado. Tudo o que acontece conosco está nos computadores da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, do Estado, não importa. Tudo que nós fazemos em termos de negócios, compra e venda, está lá.
Vitor, o que você tem para dizer para nós a respeito dos micro, pequenos e médios empresários brasileiros primeiro? Depois nós vamos para as multinacionais. Vamos lá. Primeiro, boa noite, né? Estamos aqui junto com o Cido. E, Cido, eu vejo que o pequeno empresário, né, as microempresas, as pequenas empresas, hoje, a nível de gestão, elas têm uma carência muito grande, uma carência enorme em fazer acontecer a gestão dentro das suas empresas. Porque eles se preocupam com microgestão, que é aquela gestãozinha de tempo, a gestão da cadeira do funcionário, a gestão das atividades, o roteiro, tudo, mas ele não olha a macrogestão. A macrogestão que seria exatamente esse diagrama que você mostrou, eu acho ele fantástico, fácil, ficou muito simples ali a distribuição dos departamentos empresariais e do modelo empresarial ali em cima com o banco e embaixo com o governo, né? Então, ele não se atenta para essa gestão, de que o banco e o governo se conversam, de que o banco e o governo estão integrados. Então, eu recebo de um determinado banco, eu coloco lá minha carteira de rendimentos, mas eu não me preocupo em atender as normas do governo, né? E às vezes pensando, como você mesmo abriu dizendo, né? Pensando não está sendo observado por ninguém, né? E na verdade ele já está ali num sistema interligado de informações, aonde tudo está exposto, não tem nada reservado. Então eu acho que uma das coisas, falando sobre o pequeno empresário, que ele mais tem dificuldade hoje, que a gente percebe muito no mercado, é uma imaturidade com os dados dele, uma imaturidade com as informações, né? Então, hoje tudo ficou muito comercial e muito volátil, né? Então, tem termos que são usados no mercado, por exemplo, a sigla ERP, que a gente conhece bem, que vem de recursos empresariais interligados, né? É o planejamento dos recursos empresariais, tá? Eles consideram que é um sistema de operação. Ótimo. E aí eu tenho uma pergunta para você aí, no sentido do negócio. Independe do tipo de empresa, se ela é serviço, se ela é indústria, se ela é um comércio, se ela é uma empresa de comunicação, como é o caso da TVI, por exemplo, né? Inclusive eu citei no começo aqui, no primeiro episódio, sobre todas as empresas, elas compram e vendem um produto, né? Vende conhecimento, certo? Vende um produto palpável, não palpável, que a gente chama, né? Que o conhecimento é um produto não palpável, mas ele está ali. Eu vendo um conhecimento de contador, eu vendo um conhecimento fiscal, eu vendo um conhecimento de operar uma máquina, né? Então, é isso. E aí, olhando para esse lado, né, de todas as empresas, o empresário pequeno, ele não se atentou que tudo isso que tem na empresa dele tem nas multinacionais. Não importa o tamanho da empresa, que ele tem tudo isso. Isto é uma realidade. Correto? Certo. E outra, todo mundo que tem uma empresa pequena, ele tem um sonho de se tornar uma empresa grande, né? Eu acho que ninguém cresce, ninguém vai nessa selva do empresariado brasileiro, do empreendedorismo, né? Eu acho que ninguém entra numa selva dessa sem querer se tornar grande. E acaba não se tornando grande porque ele não consegue enxergar esse segredo que você está mencionando, tá? Que a estrutura é igual para a empresa pequena, a empresa média, e a grande e a megalomaníaca. Certo, e aí é uma questão de volume, né? É uma questão de volume. Teve um empresário que falou para mim, não, eu não tenho isso na minha empresa. Você não tem isso na sua empresa, você não tem uma empresa. Ela não está sustentada, né? Exato, por quê? O processo está lá, precisa ser executado. Agora, uma pessoa pode executar 3, 4, 5 processos. Por exemplo, eu citei um exemplo aqui, na área financeira. O mesmo ele pode cuidar do contas a pagar, ele pode cuidar da parte orçamentária e ele pode cuidar da parte, por exemplo, contas a receber, né? À medida que a empresa cresce, o volume de trabalho cresce, aí ele tem que começar a delegar, a passar isso para alguém fazer. Só que a estrutura, como você disse, continua, certo? Não importa se ela é pequena, média ou grande. E é isso que nós temos
o objetivo nesse nosso programa aqui é levar para o empresário isso, dizer, olha, está aqui o diagrama, está aqui o que tem que ser feito, o procedimento e a disciplina. No primeiro programa nós falamos sobre isso, organização, procedimento e disciplina. Organização, nós estamos aqui, passando passo a passo, na temporada, no final da temporada vai ter todos esses passos, os procedimentos também, mas a disciplina de cada um. Porque é comum você ver nas empresas, isso aqui eu vou deixar para fazer depois. Não existe o depois, é o horário de fazer aquilo. E aqui eu vou fazer um parênteses muito importante. Quando uma empresa ela começa a trabalhar, o empresário começa a trabalhar, a primeira coisa que ele pensa é em computadores. Né? Porque hoje é fácil, você tem um micro na mão, você tem ferramentas, você tem Excel, você tem Word, você tem uma série de ferramentas para trabalhar. Mas eu vou dizer para vocês uma empresa que é a maior empresa de logística do mundo, onde a maioria é analfabeto. A organização é feita por cores. E a qualidade do trabalho chega quase perto de 100%, porque eles erraram, se eu não me engano, acho que algumas entregas durante o período todo, e faz muito tempo. Quem quiser conhecer, eu vou deixar a dica aqui. Coloque assim, os Dabawalas, Índia. Dabawala significa os marmiteiros. O trabalho deles é pegar a marmita na casa da pessoa e entregar no trabalho. E eles entregam, nem sei agora, não lembro quantas 1000 marmitas por dia. E o erro é 0. Com pessoas analfabetas, sem computadores e por cor. Então, quando eu mostrei aquele diagrama para vocês, você pode fazer isso tudo na mão. Porque quando você levar para um computador, o computador vai ser uma ferramenta maravilhosa para armazenar os seus dados. E nós vamos falar isso no final do programa. E aqui, o Vitor, ele trabalha com sistemas. Ele tem um sistema na empresa dele muito bom, muito bem montado, de implementação não difícil, tá? Porque eu não vou dizer que é fácil, porque tudo que é fácil, né, todo mundo faz. E não é assim. Então, existe uma arquitetura, existe uma engenharia para fazer o sistema, existem as integrações. E eu vou explicar por que disso. Por que numa gestão, às vezes a pessoa entra e fala, nossa, mas aqui tem 3, 4 sistemas. É que a empresa ela investe num determinado sistema, depois ela não vai jogar fora. Ela vai falar, eu vou comprar um outro que me supre essa outra necessidade, mas eu não vou jogar esse fora. Aí faz a integração. É possível? É possível. O ideal seria tudo integradinho, mas o empresário tem razão. Eu já gastei dinheiro, já resolvi esse assunto, agora eu vou para o outro e vou para o outro. E funciona. É só contratar quem tem a experiência e que precisa para fazer. O que você me diz das integrações entre os sistemas que já existem nas empresas, principalmente as pequenas e médias? Eu sempre vejo assim, sistemas em pequenas e médias empresas, todos se preocupam em criar o maior facilitador para a operação. Tá? Eu acho que as integrações são extremamente necessárias. Eu acredito que todo pequeno empresário ele tem que atender às necessidades dele, mas eu acredito também que todo pequeno empresário ele também tenha que ter consciência do que ele está fazendo com os dados e informações dele. É uma forma minha de entender. Eu geralmente na consultoria e toda vez que eu sento com o cliente, eu vou trabalhando com os dados, a origem dos dados, porque hoje em dia tem muita lei, tem LGPD, tem segurança da informação, tem marco civil da internet, tem muita coisa que aborda sobre os dados, porque os dados realmente eles fazem a diferença nesse no mercado em geral. Seja o mercado de serviço, seja o mercado de produto, que na verdade tudo é produto mesmo, né? Mas eu acredito que o pequeno empresário e até o médio, ele tem que começar a olhar mais para a informação que está girando. O que você falou é muito pertinente, porque o diagrama ele tem que fazer num papel mesmo. Começa num papel, porque sem o papel não adianta implementar sistema nenhum.
Tem que ir para a prancheta, Tem né? que ir Como pra engenheiro, vai para a prancheta, desenha, faz E o gera design. massa, gera dado. Inclusive, depois nós vamos falar sobre isso quando nós vamos falar no último bloco sobre TI, né? A evolução disso e como que isso se encontrou com as empresas. A informação é o patrimônio maior da empresa. A informação é tudo. Né? Em 1986, eu fui visitar uma empresa no Paraná, até eu entrei em contato lá para pegar o contato dele novamente e eu vou conversar com ele, nem que seja remoto. Né? Que em 1986 ele fez um sistema, um ERP para a empresa dele, ele mesmo desenvolveu com a equipe dele, totalmente integrado online real time. Maravilhoso. E eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo que eles me pediram para ir lá avaliar o sistema dele. E é muito bom. E eu estou entrando em contato com ele, quero ver se trago ele para uma entrevista, nem que seja online, porque lá em Londrina é um pouco difícil, né? Mas é isso. Então, para você ver, 1986. Olha a visão que ele tem, né? Visão do futuro. E por falar em visão do futuro, nós temos aqui um programa com o nosso querido Ciro Boldesan, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, que fala justamente disso. Visão do futuro, para onde vai e o quão rápido é. Né? Mas voltando aqui à nossa gestão empresarial e à informação, a informação para o empresário, ela vale muito mais do que seus próprios produtos, do que seus próprios projetos, do que qualquer coisa. Por quê? Se ele tem uma informação de qualidade, ele já está na frente. O que você tem a dizer sobre esse assunto nosso, né, convidado aqui, o André da Overflow? André não, desculpa, Vitor da Overflow. Eu acho que é incrível entender que o dado e a informação, ele não fica parado. Né? Então, ele faz parte de um organismo, de um ecossistema. Né? E esse ecossistema, existe um protetor da informação e que você tem que sempre enxergar que existe um protetor da informação e que existe algum auxiliador para a circulação dessa informação. Quando você vai falar com o pequeno empresário, para o pequeno empresário, para crescer, o que eu faço para crescer? 90% do problema dele está na gestão da informação dele, porque ele não consegue administrar as informações que ele tem na mão. Então foi chovendo problemas, ele foi resolvendo problemas, só que ele não foi fazendo um logbook, ele não foi fazendo um caderno de mudanças. Então ele não conseguiu gerenciar as informações. Então, tinha um determinado erro na hora de digitar alguma coisa, agora... Então eu vejo que a informação é muito importante. E eu acho que a observação sobre a informação, o foco sobre a informação tem que começar das cabeças. E isso, inclusive, por exemplo, num sistema integrado, a informação ela entra por um único canal na empresa. Ela não sofre manipulação. E quanto menos manipulação sofrer, melhor ainda. Eu tive numa empresa e aí o rapaz da área fiscal falou para mim assim, o sistema de vocês não é legal, porque eu não posso, né, modificar o arquivo que vai para o SPED. Eu falei, mas quem disse que você pode modificar um arquivo que vai para o SPED? A informação que nasceu na sua nota fiscal, ela tem que chegar lá na Receita Federal, na Secretaria da Fazenda. Porque vai ser cruzado a sua contabilidade com seu contas a receber, com seu contas a pagar, com suas notas de entrada, com suas notas de saída, e inclusive com a sua produção. O chão de fábrica, o famoso bloco K do SPED, ele vai cruzar as suas informações fiscais do seu chão de fábrica com tudo isso. Então, quando você acha que pode manipular alguma coisa no SPED, você está incorrendo em um erro tão grande e trazer altas multas para a empresa. Agora, isso nós estamos falando de Brasil. E nós vamos explorar o lado aqui do Vitor das multinacionais. Porque quando vem gestor de TI de empresa internacional e chega no Brasil, eles ficam perdidinhos, sem saber o que estão fazendo, por que estão fazendo, como estão fazendo. E na maioria das vezes, eu vou dar aqui até um alerta, eles impõem o que não pode ser feito no Brasil de forma nenhuma. Coisas absurdas, absurdas. E não ouvem os profissionais brasileiros
que acompanham essa estrutura nova de gestão governamental de tributos. Isto é tremendamente grave. Então é preciso ter, como o Vitor disse, uma gestão bem feita, não apenas da empresa em si, mas de todas as suas informações, de forma que tenha qualidade e todos os pontos amarrados. Então, a respeito dessa tributação e dessa amarração, é que nós vamos explorar aqui o Vitor, que tem grande experiência nas empresas e já sofreu um pouquinho, né, Vitor? Eu acho que sofrer, para a gente que mexe com o sistema, a gente que faz a integração da informação que vocês têm com a informação que tem que ser interpretada, tabulada e passada para governos e para outras entidades, né? Eu já presenciei bastante problema. Eu já presenciei diversos cenários, por exemplo, que você vê que a indústria, que o produto que está cadastrado numa área e está cadastrado na outra, o mesmo produto tem considerações diferentes, né? Então eu me lembro, ultimamente a gente pegou uma situação com nomenclatura comum ao Mercosul. A gente chama vulgarmente de NCM, né? Então, sai da fábrica com NCM e chega no varejo com outra NCM. Você perdeu a lastreabilidade, né? Você perdeu o lastro fiscal dessa nomenclatura comum ao Mercosul, que é um código que, na verdade, faz a referência sua fiscal sobre o produto, e não se percebe, e não se nota. E aí eu vejo que diversas empresas, assim, eu preciso vender o produto, eu boto na prateleira e desenterra a vender, né? E acabou gerando uma ruptura fiscal, né? Então, teoricamente, você comprou um produto e vendeu o outro. Mudou o código de NCM, você vendeu o outro. Você comprou numa tributação e vendeu na outra. E eu me lembro que eu peguei numa indústria conceituadíssima, mas exatamente a pessoa que ficava buscando modelos tributários mais leves para eles emitirem o NCM da saída, lá na indústria. E o varejo tinha um cadastrão que era preenchido já há não sei quanto tempo o NCM daquela peça. Então, para você entender, Cido, é um copia e cola de informações desconexas. E aí, quando você traz isso às vezes para o varejo final, e ele começa a olhar, ele fala assim, não, mas aí vem a frase, né, que essa frase é matadora e amedronta. Mas se eu tiver que ver isso, quanto tempo que eu vou gastar aqui? Eu falo, não, você precisa de um sistema eficiente, um sistema de informações eficientes que te alerte isso, né? Senão você não está vendo e está sonegando o tributo, porque você está sonegando a compra na venda, ponto. Então são coisas importantes, Aparecido, porque a gente está trazendo desde a informação até a tua operação. Então quando você fala dessa sistemática tributária nossa, é toda amarrada. E quem entende isso, quem olha o projeto SPED como um todo, porque não são os projetos SPED, eu tenho SPED fiscal, eu tenho SPED contribuições, eu tenho SPED contábil. Não, é um projeto só. Exatamente, é um projeto só. E isso que o Vitor está falando, só para se ter uma ideia, por exemplo, hoje, todas as empresas trabalham erradas na compra já. Por quê? Eu vou dizer e afirmo isso e com provas. Quando a empresa emite um pedido para o seu fornecedor, ela vai lá e emite um pedido com a relação dos seus produtos, valores e tal, de acordo com uma cotação que foi aprovada. Manda para o teu fornecedor. Errado. Hoje não pode mais fazer isso. Você pode, mas você está incorrendo num erro muito grave. O que você tem que fazer? Você pega o seu pedido de compra exatamente como é um pedido de vendas e fatura ele. Emite uma nota fiscal de compra, DANF mesmo, ela só não vai para a Secretaria da Fazenda ser aprovada. Mas emite uma DANF, gera um XML igualzinho um de vendas e envia para o seu fornecedor. E o seu fornecedor vai pegar isso aí, produzir o que vai te entregar e vai emitir a nota dele de vendas. Quando essa nota dele chegar na tua empresa,
que o sistema ler o código da nota fiscal eletrônica, o código de barras, ele vai cruzar essa informação da nota que está entrando do seu fornecedor com a que você emitiu. E você vai verificar se tem tributos divergentes. Preços, tributos, quantidades e assim por diante. Se tiver algum tributo divergente, qual é o procedimento da empresa? Emitir um documento para o fornecedor dizendo que o tributo tal está errado e que ele precisa corrigir. Com isso, a empresa não tem conivência com seu fornecedor, porque conivência é pior do que o infrator. Isto a gente vê muito por aí, Vitor, ou não? É isso, e as pessoas não entendem que a conivência para o governo, para os órgãos governamentais, ela é penalizada com mais rigor do que o próprio infrator. Porque o infrator ele pode alegar ignorância, mas a conivência, né, é assim, cara, eu não olhei. Né? Então, é mais do que a infração. Né? Ela é a aceitação de que qualquer um pode infringir a lei com ele, que ele não vai olhar. Então, assim, é o poder da fiscalização. Só para fazer uma analogia bem rapidinha, nota fiscal aqui no estado de São Paulo, a gente tem teve por um tempo um benefício da nota fiscal paulista em cima do ICMS. 30% sobre o ICMS era devolvido para o contribuinte. Por quê? Para remunerar a informação correta. Então, o contribuinte começava a destacar as informações e falar, não, eu estou controlando essa nota. O que acontece no modelo empresarial? Tá? Essa é uma obrigação também. Tanto é que as apurações, quando você fala de apurações fiscais, tá? Elas são devolvidas como crédito e imposto, certo? Certo. Então é esse o grande fato. O governo está te remunerando para que você controle para ele a emissão de notas fiscais, para que não haja uma bitributação, uma supertributação. Então existem processos até antigos de ICMS e tal, onde você consegue perceber isso. Então tem gente que olha o nosso sistema tributário e não entende. É um sistema tributário maluco, mas ele é quase que ele tem uma assertividade muito grande se todo mundo corroborar naquela ferramenta, naquelas informações e colaborar de forma correta, né? Exato, exatamente isso. Por quê? Porque quando nós falamos de processos numa gestão empresarial, o processo tem que ser muito bem definido. Não adianta fazer o mais ou menos. O mais ou menos era na época do papel, era na época da nota fiscal, que o fiscal chegava lá, pegava os talões de nota, ficava meses dentro da empresa. Hoje não, tudo é cruzado eletronicamente. E o Vitor lembrou muito bem aqui, hoje nós não temos um SPED, o SPED fiscal, o SPED é Sistema Público de Escrituração Digital. Veja bem, escrituração. Então, é escriturado, tudo tem que estar coerente. E antigamente os fiscais chegavam na empresa e ia com um roteiro. Hoje esse roteiro é eletrônico. É como uma câmera de trânsito. Tem um guarda lá te multando? O guarda ficava te multando antigamente e ele falava, passou 1 quilômetro, beleza, 1 quilômetro não é nada. Então existia o bom senso. Hoje não. Passou a câmera 1 quilômetro, multou, acabou. É frio. É assim, não tem. E na empresa, exatamente assim. É uma câmera de trânsito. O sistema de tributação brasileira, ela é fria. Tanto que tem o horário para entregar as suas obrigações. Se não entregou, você entregando, a guia da multa é emitida automaticamente. Não tem uma pessoa para emitir. Né? Então, tudo isso, né, que nós estamos aqui, através desse programa, na TVI, que abriu esse espaço para nós, alertar os empresários. E eu tive um caso interessante, Vitor, de um gestor, de um diretor, que ele disse para mim assim, olha, eu só acredito o que eu vejo no meu ERP. Se algum funcionário me entregar uma planilha Excel, eu rasgo e jogo no lixo, porque eu não sei o que ele colocou nela para me entregar. Esse diretor, um que falou isso para mim até hoje, eu falei, puxa vida, ele falou, o que eu olho lá no ERP pode até estar errado, mas eu sei que todo mundo está enxergando a mesma coisa. Eu não. Então, isso é
uma visão de um empresário que sabe o que é uma gestão, que sabe o que são seus departamentos, como trabalha e fazer a gestão. E outra coisa também, eu tive que atender um assunto lá e eu só tinha horário antes do horário comercial e depois. E ele disse para mim, aqui ninguém faz hora extra. Eu disse para ele, mas eu não posso atender fora do horário, porque eu atendia outro cliente e tal. E com muito custo ele abriu uma exceção às 6 horas da manhã para eu passar lá e configurar uma coisa para ele. Aí ele disse para mim, quando um funcionário tem que fazer hora extra, já tem algo errado. Ou ele está sobrecarregado, ou a gestão não está boa, ou o procedimento está errado. Então eu tenho que corrigir e não ficar pagando hora extra para funcionário. Esse mesmo gestor. E eu comecei a conversar com ele muito mais, porque aí eu aprendi muito, muito mesmo. Então, nós falamos das pequenas e médias empresas no Brasil e etc. Vamos falar um pouco, nós temos aqui ainda um bom tempo, sobre as multinacionais no Brasil. Quando chega um gestor internacional no Brasil, a dificuldade que nós temos, o que você tem a comentar sobre isso? Geralmente, os gestores internacionais, quando eles vêm com uma cultura de não ligação, porque fora do Brasil se tem alguns critérios que eles apostam muito na honra das pessoas, né? Então você tem muito isso. Então você não tem sistema de controle, né? Você não tem fiscais, você não tem modelos fiscais tão apurados, tem apuração, mas não é tão preso quanto nós, tão amarradinho quanto nós aqui no Brasil. Então, às vezes você vê um gestor vindo e não conseguindo entender por que a operação depende tanto da contabilidade. Por que poxa, como assim a operação não pode fazer se o contábil não parametriza? Como assim? Então, é um modelo que, o que eu consigo perceber, né, o que eu vejo muito em multinacional, é assim, faz do jeito que eu estou mandando. Exatamente isso. E esse é o grande problema. Porque nós, principalmente o pessoal de auditoria, né? Eu fiz bastante auditoria também, e inclusive teve um cliente que ele chegou para mim, ele falou para mim, Aparecido, eu sei que você deu um treinamento nos Estados Unidos, isso foi no ano de 2000, sobre a estrutura tributária brasileira, porque eles tinham que dar suporte aqui e não entendiam. Eu fui para lá, para 12 americanos, e dar o treinamento para eles. Eu fiz de maneira bem simples, a estrutura dos impostos federais, estaduais, municipais, as contribuições, né, porque PIS é contribuição, COFINS é contribuição, o que não deixa de ser, né, um imposto. Uhum. E dei esse treinamento, foi uma semana. E eu cheguei nesse cliente e estava uma discussão danada. E ele falou para mim, eu sei que você deu um treinamento lá, dá para você replicar para eles? Falei, ó, lá foi uma semana, eu vou resumir em um dia e explico para eles, 4 americanos. E eu expliquei para eles e eles entenderam. Vitor, para você ter uma ideia, e aos telespectadores também, os nossos amigos, passa para o pessoal isso, né? Porque é muito importante. Para você ter uma ideia, o chefe da equipe lá, ele veio para instalar o sistema, rodar, emitir a invoice e ir embora. E a nota fiscal? E os impostos? Não, eles vieram com aquela simplicidade que você disse. Quando eles entenderam, eu não sei se quem explicou era bom ou se eles eram muito inteligentes, mas eu acho que a segunda opção é melhor, né? Então, aí, eles falaram assim, não, nós vamos rever o projeto, nós vamos fazer isso aqui em 1 ano de projeto, porque nós vemos que não dá para chegar aqui numa semana e fazer. Então, é isso, né? Então, a visibilidade que tem, que você falou aí, a credibilidade lá fora, né? Em alguns países não, é a mesma coisa do Brasil, talvez pior, né? Porque é aquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar e nada é tão bom que não possa melhorar, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eles têm uma confiança, uma credibilidade. Eu fui depositar um dinheiro no banco, lá na cidade de Hickory, abri uma conta, e a mulher falou, está depositado. Mas cadê o meu recibo? Não tinha, né? Eu falei para ela, mas eu não tenho um recibo. Ela pegou um papel, rasgou e escreveu depósito tanto e me entregou. Eu falei, mas peraí, isso é o... né? Nem assinou. Então, para mim era muito estranho, né? Porque aqui tudo tem que ser selado, registrado, carimbado, rotulado e avariado, né? Ah, não. Tranquilo assim, né? Então, é isso que você falou.
Então, quando os gestores internacionais vêm para o Brasil, uma coisa importante seria eles serem preparados para vir para cá. Fazer um estágio de pelo menos 1 ano no Brasil. Porque todo mundo pensa que o Brasil é uma bagunça, e não é. O Brasil é muito bem organizado, muito bem estruturado e muito bem fiscalizado, né? Nós temos o tributo federal, nós temos o tributo estadual, o municipal, e todos eles têm um porquê. Certo? É a questão cultural que nós temos aqui, né? E aquilo que você disse também, né? Vai goela abaixo, e não pode. É um sistema a modelo do bancário, né? Porque se você olha o fiscal do banco, ele também é assim. Olha, o que entra na poupança vai ser investido só tantos por cento na aquisição de imóveis novos. O que entra por CDC vai ser distribuído somente para essa receita. O que entra no LDI. Então, cada linha de captação tem uma linha de investimento. No Brasil, acontece muito disso. Os municípios, as autarquias federais, estaduais e municipais, elas já têm cada uma das receitas determinadas ali. E isso faz o quê? Faz a gente ter esse conhecimento que a gente tem agora de o presidente ele não pode tirar dinheiro de um lugar e aplicar em outro. Já está a receita distribuída ali antes. É como se fosse uma demonstração de resultado prévia. Então, quando fala-se que falta verba no Brasil, ou falta isso, falta aquilo, eles têm uma exatidão muito grande do número. E fora daqui, a gente sabe que é assim, é mais ou menos, né? Eles não têm uma assertividade tão grande. Pegando aqui no cenário americano, né? Eles não têm uma assertividade tão grande quanto a gente tem. De realmente, rompeu tanto no orçamento, a gente sabe que rompeu e sabe aonde está o buraco. Exatamente. Sobre isso que o Vitor está falando, é a gestão pública, né? Porque a empresa pública ela é igual a uma empresa privada, só que a gestão é um pouco diferente. Porque a empresa privada ela tem a sua previsão orçamentária, ela tem o seu trabalho financeiro, fazer os ajustes no orçamento, e a gestão pública também tem. Então ela tem as verbas destinadas para todas as necessidades que precisa. Nível Brasil, nível Estado, nível municipal. E é muito complexo. Então, a população, o que nós estamos fazendo é o quê? Orientando, né, a população toda, gestores empresariais, o pessoal que tem hoje MEI, a microempresa individual, entender o que é, como que tem que trabalhar. Porque na gestão pública, quando entra os novos administradores que são eleitos pelo povo, né, não estamos falando aqui de política, estamos falando de gestão. Ele tem que apresentar o PPA, que é o Plano Plurianual. Depois ele tem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, né? Então, depois ele tem o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então ele tem que fazer os ajustes. Ele tem um plano para os 4 anos, que é o plurianual. Depois ele tem que ir fazendo os ajustes anuais. Imagine para uma gestão pública acertar tantos detalhes que passa na mão deles. Você que é de MEI, imagina você fazer a gestão da sua empresa que tem as mesmas áreas, os mesmos departamentos, os mesmos setores, as mesmas atividades de uma gestão pública de um tamanho pequeno, a complexidade que você tem. Imagina para um gestor público. Já imaginaram isso? Para a Secretaria da Fazenda, federal, estadual, municipal e tal. Então, é muito difícil. E o pessoal que está lá são pessoal treinados, muito bem treinados. E mesmo assim, erram, porque é difícil acertar, né? Mas a gestão é igual, tanto numa pública quanto numa privada. A prefeitura, por exemplo, ela tem sua gestão pública, ela tem que comprar, ela vende. O que ela vende para o povo? Ela vende segurança, educação, saúde. Se vende bem ou mal, não é o caso aqui. O caso aqui é, ele vende e tem que entregar. É a mesma coisa quando nós compramos um produto na praça, eu compro, o produto chega com problema. Eu vou reclamar, não vou? E é isso que acontece numa gestão pública também. Se eu comprei uma segurança, a segurança não está boa, eu vou reclamar.
para o empresário. Quem é esse empresário? É o gestor público e assim por diante, né? Vitor, uma pergunta para você. Você já fez implantação em gestão pública, assistência fazendária ou algo assim? Ou ainda só na parte privada? Eu participei de bancário, privado e bancário. Agora, na gestão pública ainda não. Mas eu transito bem, né, em alguns clientes nossos. A gente tem o cenário de ter o gestor da empresa também ser gestor público. Então a gente tem muita conversa sobre isso, e além da prestação de serviço para o setor público, que é as licitações e tudo, que é uma arte, uma ciência. Você tem que entender sobre a economia pública, como que é distribuído aquilo e tal, e como que acontece. Então o contato que eu tive com a gestão pública foi nesse sentido, tá? Ok, muito bem, muito bem. E aqui nós tivemos então o Vitor, que deu um esclarecimento aqui. Como eu disse, é um assunto muito amplo. Quando nós trabalhamos com gestão na economia privada, na economia pública e tributação. Agora nós vamos pedir para o Cauã aqui, para o próximo bloco, apresentar o primeiro slide da parte de TI. Então nós temos aqui o encontro da tecnologia da informação com gestão empresarial. Como que isso aconteceu? Primeiramente aconteceu com o processamento de dados. Não era a tecnologia da informação. Os empresários começaram a transferir os seus dados de papel para os meios magnéticos. Mas ainda não tinha aquela integração que tem hoje, né? Principalmente os meios públicos. Antigamente era muito complicado, né? E hoje a coisa mudou muito. Próximo slide, por favor, Cauã, porque nós vamos ver agora aqui. Então, como nós falamos lá na gestão, nós temos os cadastros, que nós chamamos de quê? Fundamento de negócios. Então, a primeira coisa que os empresários começaram a se preocupar foi em registrar os seus colaboradores. Quem são esses colaboradores? Empregados, fornecedores, clientes e assim por diante. Até os governos, tudo. Hoje, nas empresas, o governo está lá dentro, cadastrado, né? Governo estadual, municipal, federal, tudo que paga as GIAs para poder recolher os impostos e assim por diante. O segundo, produto, né? Que produto nós temos lá? Então, como tudo é um produto, energia é um produto, telefonia é um produto, o imposto também é um produto. Eu estou pagando um imposto que é um produto que o governo está me vendendo, né? E a condição de pagamento, o governo também tem, né, a sua condição de pagamento, a data de pagamento e assim por diante, e a forma, a mesma coisa. Então, o armazenamento dos dados no passado eram feitos em papéis, passou a ser eletrônicos, com mais facilidade de acesso e exploração, mas ainda expostos em papéis. Então, estava no computador, era comum falar assim, eu vou emitir um relatório, eu vou solicitar um extrato do banco. Não era assim? Hoje não, hoje o extrato está ali, online, no seu celular, você olha. Quantas vezes você, no último ano, imprimiu um extrato bancário? Muito difícil, né? O próximo slide, por favor. E aqui, então, nós temos o encontro. Olha o encontro ali, negócio, gestão empresarial com a tecnologia da informação. No primeiro quadro, era tudo feito manual, mas todas as áreas, departamentos e setores. E no eletrônico, a mesma coisa. Então, esse encontro é o que temos hoje, e avançando cada vez mais. Cada vez mais avançando. Hoje, nós temos tudo eletrônico. Nós vamos lá, por exemplo, no fórum. Nós consultamos no fórum. Lá tem todos os processos de uma empresa, tudo o que aconteceu com ela, de funcionários, de impostos, multas, está tudo armazenado e tudo à disposição do público, né? E no próximo episódio nós vamos falar sobre a LGPD. Aí nós vamos falar sobre a segurança dos dados. Se é violável, se não é violável, como que gerencia isso, o que nós vamos fazer e daqui para frente como que as coisas vão acontecer, né? Então, no próximo episódio, que vai ser o capítulo número 5, nós vamos falar sobre isso. E aí nós vamos estar andando de mãos dadas a gestão com TI. Aí agora a coisa vai ficar mais gostosa e mais divertida.
Nos capítulos anteriores eu falei que a coisa mais gostosa é você aprender se divertindo, e é o que está acontecendo aqui, né? E nós vamos trazer outros convidados aqui com expertise em segurança de informação. E o Vitor já está convidado para os próximos capítulos aí, né? Para trazer ele aqui para falar de segurança de dados, que ele também conhece muito bem. Então, Vitor, como é sempre no nosso programa, nós damos aí... Hoje, como só está você, geralmente eu dou 1 minuto, né? Mas hoje só está você, você tem 2 minutos para falar da tua empresa, da tua atividade e a atuação de vocês no mercado brasileiro na área de projetos. Joia. Eu trabalho com software ERP, né? Eu tenho uma empresa, a Overflow Solutions, que a gente entrega software ERP para negócios de autocentros, automotivos no geral, tá? Nós temos uma expertise, um know-how grande aí no setor automotivo, onde a gente aplica também consultoria. Além disso, nós temos uma parte, eu sou Master Coach, a gente tem uma parte de treinamentos e capacitação, tá? É um instituto de treinamentos. Nós temos um canal de conteúdo chamado Gestor Fora de Série, também no YouTube, tá? Inclusive, amanhã, às 10h03, nós vamos ter uma live no Instagram também, no perfil Lidere com o Vitor, né, que é a nossa parte de conteúdo, onde eu trato sobre liderança, sobre a gestão fácil e trago sempre esse viés para as pessoas de que existe um jeito muito fácil de você gerir a sua empresa e não ficar fora da legalidade, né? Então, o recado aí para o pessoal. Muito obrigado a você que assistiu a gente, acompanhou aqui. Eu quero agradecer em nome da Overflow Solutions e o Vitor Andrade também. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação aqui, a sua disponibilidade de vir aqui contribuir conosco, né? Porque é muito importante levar para o público que ainda está necessitado dessas informações, né? Do quanto está integrado e de que ele tem que entender que cada transação que ele faz, ele compra uma pílula na farmácia, isso ele está pagando com cartão de crédito, está indo para o banco sabe para quem que ele pagou, o que ele comprou, que NCM que sabe tudo. Então não tem como mais esconder nada. E, Vitor, eu me lembro, eu participei do projeto SPED nos seus primórdios, e uma palestra de 3 funcionários, né, 3 auditores da Receita Federal, e eles disseram assim: não é proibido ganhar dinheiro, é proibido sonegar impostos. Nunca me esqueci dessa frase. Então, é muito importante, né? E quanto mais o governo fiscaliza, melhor a gente tem que trabalhar, mais preciso e mais correto. E a todos vocês, uma boa noite, né? Um resto de semana abençoado, um final de semana abençoado, e eu conto com vocês no próximo capítulo, porque, como eu disse, isso aqui é um programa que é um treinamento passo a passo. Quando chegar no final, se você assistir todos os capítulos, você vai entender perfeitamente como funciona, como que é a sua empresa, como que você tem que gerir e, principalmente, saber não pagar impostos indevidos e ter lucro, obviamente. Boa noite para todos vocês, agradeço muito e conto com vocês no próximo programa. Agradecemos o nosso diretor, agradecemos o Cauã da nossa técnica, encerramos e uma excelente semana novamente e até a semana que vem. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.